Quando o destino parece cruel, mas está salvando você em silêncio. É curioso como a vida, às vezes, parece brincar com a gente. Em certos momentos, tudo parece dar errado ao mesmo tempo. As oportunidades se fecham, pessoas viram as costas, portas que deveriam abrir simplesmente permanecem trancadas. E a gente olha para cima e pergunta: por que isso está acontecendo logo comigo? A história de hoje é para você que já se sentiu assim, abandonado, esquecido, castigado de um jeito que não parecia justo. Só que, no fundo, havia algo acontecendo, longe dos seus olhos. Algo que você só entenderia mais tarde. Talvez muito mais tarde. Essa é a história de Renato, um homem comum, trabalhador, que sempre acreditou que se fizesse tudo certo, tudo daria certo. Ele não buscava luxo, fama ou fortuna. Só queria estabilidade, paz e a chance de cuidar da família sem medo do amanhã. E, por muito tempo, parecia conseguir isso. Até que um dia tudo mudou, de forma tão súbita, tão violenta, que Renato passou a acreditar que estava pagando por algum erro que nem lembrava de ter cometido. Tudo começou em uma manhã qualquer, quando ele acordou com aquela sensação estranha de que algo não ia bem. Mas, como todos nós fazemos, ignorou. Atribuiu a noite mal dormida, ao cansaço, à rotina pesada. Levantou, tomou seu café, abraçou a esposa e saiu para o trabalho com a mesma esperança discreta de todos. Os dias. O que ele não sabia é que aquele seria o último dia em que seguiria sua antiga rotina. O último dia em que acreditaria que tinha controle sobre o próprio caminho. Ao chegar na empresa, Renato percebeu um clima estranho. Chefes reunidos, portas fechadas, olhares que evitavam encontrar os dele. Naquela tarde, ele foi chamado à sala do gerente e recebeu a notícia. Ninguém quer ouvir. Estava sendo demitido. A empresa passava por reestruturação, um termo tão bonito, para empurrar alguém para o abismo. Renato ouviu as palavras como quem assiste tudo no modo silencioso. Só o coração batia alto demais. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, esperando desabar nos braços da esposa, encontrou mais uma surpresa amarga. Ela havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade e, antes mesmo de conversarem sobre o assunto, já tinha decidido aceitar. É a chance de recomeçarmos, ela disse. Mas para Renato, aquilo soou como mais uma porta se fechando sem sua permissão. Ele não teve tempo de respirar. Foi da demissão para um ultimato emocional em questão de horas. As semanas seguintes foram um arrasto. Ele buscava emprego, mas as respostas eram sempre as mesmas. Entraremos em contato. E jamais entravam. O dinheiro foi acabando. As discussões foram aumentando. E o relacionamento que já tinha rachaduras começou a despencar. Em uma noite, particularmente difícil quando Renato estava sentado na sala, escura encarando a porta, sua esposa anunciou que iria embora, que precisava seguir sua vida e que ele deveria fazer o mesmo. Foi então que Renato chegou ao fundo do poço, sem trabalho, sem casamento, sem perspectiva e, pior, sem acreditar que merecia qualquer coisa boa. Ele se sentia perseguido por um azar que não conseguia explicar. Acordava todos os dias com a sensação de que a vida tinha algo contra ele. E foi nesse momento, justamente nesse momento, que a história dele começou a mudar. Mas, como quase sempre acontece, ele não percebeu. Certo dia, enquanto andava sem rumo por uma estrada de terra nos arredores da cidade, tentando aliviar a cabeça, Renato passou por um pequeno sítio que ele sempre via de longe, mas nunca tinha prestado atenção. Era simples, com uma cerca velha e um cachorro preguiçoso deitado no portão, na varanda. Um senhor de cabelos brancos observava o mundo como quem já entendeu mais do que precisava. E por algum motivo inexplicável, Renato parou. O velho, percebendo o olhar perdido do rapaz, disse apenas: "Entre, está precisando de água." Renato, cansado demais para recusar, entrou. Tomou a água gelada, agradeceu e se preparava para ir embora quando o senhor perguntou: "Você acredita que está perdendo tudo, não é?" Renato congelou. Não conhecia aquele homem. Como ele poderia saber? O velho continuou: "Pois bem, sente-se um pouco. Eu tenho algo para te contar." E é aqui que a história realmente começa. O senhor se apresentou como seu antero, dono daquela pequena propriedade. Disse que já havia passado por momentos muito piores do que Renato podia imaginar. E começou a contar seu próprio passado. Um passado que parecia saído de um filme. Perdas, falências, traições, tragédias. Tudo aquilo que, se tivesse acontecido com Renato,
Ele teria acreditado que era obra de uma maldição. Mas o velho dizia tudo com tranquilidade, como quem sabe que cada pedaço da dor tinha tido um propósito preciso. Depois de ouvir tudo, Renato perguntou: "E como o senhor conseguiu sair disso?" Seu Antero suspirou, olhou para o horizonte avermelhado e respondeu: "Eu não saí. Eu fui empurrado, e só. Mais tarde entendi que estava sendo empurrado para o lugar certo." Renato franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. O velho percebeu e resolveu explicar de outra forma. Quando a vida te arranca de algo, ela não está te punindo, está te desviando. Imagine se você continuasse naquele emprego. Você acha que estaria seguro? Renato disse que sim, era o que pensava. Mas seu Antero balançou a cabeça, fez um gesto para Renato segui-lo e o levou até um pequeno barracão atrás da casa. Dentro, havia caixas velhas empilhadas, papéis amarelados e o que parecia ser um antigo quadro de avisos. O velho tirou um jornal de dentro de uma caixa e entregou a Renato. A manchete dizia: "Escândalo financeiro. Leva diretores à prisão." E o nome da empresa onde Renato trabalhava aparecia logo abaixo. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. Seu Antero disse calmamente: "Isso aconteceu poucos dias depois que você foi desligado. Se estivesse lá, teria sido colocado no meio disso. Talvez até injustamente. A empresa precisava de bodes expiatórios, e você era um dos últimos contratados. Você teria sido destruído." Renato ficou sem palavras. Tudo o que ele enxergava como azar naquele dia da demissão, na verdade tinha sido proteção. Mas o velho não parou por aí. Contou também sobre a esposa de Renato. O emprego novo que ela havia aceitado fechou repentinamente poucos meses depois, deixando todos os funcionários na mão. A cidade para onde ela tinha ido teve uma enchente terrível naquele ano. Renato respirou fundo. Começava a entender. A cada detalhe revelado, seu corpo tremia um pouco mais. Ele passou tanto tempo se culpando, se maldizendo, acreditando que a vida era cruel, quando, na verdade, ele estava sendo tirado de situações que teriam destruído completamente seu futuro. Ele não conseguia decidir se queria chorar, agradecer ou gritar. O que sentia era algo que jamais tinha experimentado antes. Alívio misturado com humildade. Foi então que seu Antero colocou a mão em seu ombro e disse: "Filho, às vezes Deus sussurra, mas quando a gente não escuta, ele empurra. O empurrão dói, claro. Ninguém gosta de ser arrancado do que conhece, mas se você soubesse o tamanho do perigo de onde ele te tirou, você teria agradecido." Na hora, essas palavras mexeram profundamente com Renato. Ele percebeu que nunca tinha parado para pensar na possibilidade de que seus infortúnios fossem, na verdade, livramentos. Que talvez o sofrimento não fosse abandono, mas intervenção. Que talvez as portas fechadas estivessem o desviando de precipícios invisíveis. Renato voltou para casa naquele dia diferente. E não foi uma mudança instantânea, milagrosa ou fácil, mas foi a primeira vez em muito tempo que ele respirou, sem sentir o peito pesado. A primeira vez que dormiu sem se culpar. A primeira vez em que olhou para trás e pensou: talvez eu não estivesse perdido. Talvez eu estivesse sendo guiado. Meses se passaram. Com novos olhos, Renato começou a enxergar oportunidades que antes ignorava. Começou a estudar áreas que sempre teve curiosidade, mas nunca coragem de explorar. Fez cursos simples, mas valiosos. Conheceu pessoas que o ajudaram de maneiras inesperadas. E sem ele perceber, sua vida começou a se reconstruir. Não como era antes, mas melhor. Mais alinhada com ele mesmo. Um ano depois, como um círculo que finalmente se fecha, Renato voltou ao sítio para agradecer a seu Antero. Mas ao chegar lá, encontrou a casa vazia. Um vizinho informou: o velho havia falecido alguns meses antes. Renato sentiu um aperto no peito, mas também uma gratidão profunda. Ele apareceu para mim no momento exato, pensou, e desapareceu. Quando eu já estava no caminho, na varanda, onde havia sentado no dia em que conheceu o velho, encontrou apenas um bilhete preso na madeira com um prego enferrujado, com caligrafia trêmula. Dizia: se você está lendo isso, é porque encontrou seu rumo. Lembre-se, nada que aconteceu com você foi por acaso. Renato sorriu com lágrimas nos olhos. No fundo, ele sabia. A vida não havia sido cruel com ele, só havia sido silenciosa.
havia trabalhado nos bastidores, preparando cada passo, cada dor, cada desvio, e ele só precisava ter paciência para enxergar o propósito por trás de tudo. Se você está ouvindo essa história agora, talvez esteja vivendo um momento que não entende. Talvez algo tenha saído do controle, alguém tenha ido embora, alguma porta tenha se fechado, sem explicação. E talvez você esteja achando que é castigo, azar ou injustiça. Mas e se for proteção? E se neste exato momento você estiver sendo salvo de algo que só descobriria mais tarde? Acredite, a vida prepara caminhos que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você está enfrentando e o que essa reflexão despertou em você. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber histórias que transformam, tocam e fortalecem a alma. Isso ajuda demais a levar mensagens como esta para mais pessoas que precisam ouvir. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, quando o destino parecer cruel, talvez ele esteja te salvando em silêncio.